capítulo 6, vamos ler do verso 1 ao verso 24. Chegamos à nossa quarta exposição do livro de Juízes, e antes de qualquer coisa eu preciso testemunhar a vocês o quanto este livro tem impactado a minha própria vida. O texto que vamos ler hoje me pegou de jeito, e desde segunda-feira que eu estou com ele, não consegui me apartar dele. Cada momento que eu tinha uma folguinha, eu corria e me deliciava com esse capítulo 6, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Enquanto mais lia, mais fome eu tinha de descobrir os tesouros que o Senhor tem preparado e guardado para nós em sua palavra. A palavra de Deus é perfeita. A palavra do Senhor é completa. A palavra do Senhor é o alimento para a nossa alma. Que tenhamos fome e sede da palavra do Senhor. Muitas vezes deixamos os livros menos importantes. Não há livro na Bíblia menos importante. Não há um versículo na Bíblia que seja menos importante. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é o alimento, é o pão que nos alimenta. É mais doce que o mel, disse o salmista. Eu quero dizer aos irmãos nessa noite que o quão tem sido delícias para a minha alma a palavra viva e eficaz do Senhor. Vamos lê-la? Capítulo 6, vou ler do verso 1 ao verso 24. Juízes 6, de 1 a 24. Diz assim: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra Israel. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e também vinham como gafanhotos em tanta multidão que nem se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da terra da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei diante de vós e vos dei uma terra, e disse: Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, ó Israel, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse:
O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: Ah, Senhor, ou a palavra aqui poderia ser: Ô chefe, o Senhor é conosco, por que sobreveio sobre nós isto? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, o Senhor nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e lhe disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, Gideão falando, até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele, o anjo do Senhor: Esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito e os bolos asmos de uma efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Verso 20: Porém o anjo do Senhor disse a Gideão: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha ou sobre a rocha, e derrama-lhe por cima o caldo. E assim ele fez. Estendeu o Senhor, ou o anjo do Senhor, a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo na rocha, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da presença de Gideão. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e ele chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje, esse lugar está em Ofra. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra. Alimenta-nos nessa noite. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento, os nossos corações, para que a tua palavra caia numa terra boa e frutifique. Glorifica o nome do teu Filho, Senhor. Exalta a tua palavra. Manifesta-te a tua igreja. Pedimos assim, Pai, sem mérito algum, mas pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta no capítulo 6 de Juízes. O nosso personagem de hoje é Gideão. Tim Keller, que escreveu um livro Juízes para Hoje, afirma: Gideão, o poderoso fraco guerreiro de Deus. O poderoso fraco guerreiro de Deus. Esse é Gideão. Gideão não era um homem forte, Gideão não era corajoso, não era um homem capacitado para a guerra e muito menos um guerreiro. Todavia, Deus o escolheu. Deus decidiu mostrar a sua força através de um fraco homem como era Gideão, para que todos soubessem, inclusive Gideão, que Deus, o Deus forte, usa pessoas fracas para mostrar o seu poder, para mostrar a sua glória. Eu vou dividir este sermão desta noite em 4 partes.
A primeira parte está do verso 1 ao verso 10, aonde nós vamos olhar o ciclo de idolatria de Israel. De novo. A segunda parte é do verso 11 ao verso 24, nós iremos olhar o chamado de Deus para a vida de Gideão e a experiência que ele tem com o anjo do Senhor, enquanto estava malhando o trigo. A terceira parte será algumas citações do verso 25 até 35, que fala da missão de Gideão, de ir até a casa do seu pai e derrubar os altares de culto a Baal. E no final, a gente vai ver o voto, o mais conhecido, os 2 votos de Gideão. Então, serão 4 partes, bem dividido o capítulo aqui, para facilitar a sua compreensão, o seu entendimento. Hoje, vou fazer a pregação um pouco diferente. As aplicações estarão no meio do sermão. Não como de costume, faço as exposições e no final trago as aplicações e considerações. Hoje nós vamos aplicando já nos versos, trazendo lições para as nossas vidas em cada uma dessas 4 partes. Muito bem, vamos começar. Veja o que diz o verso 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante os olhos do Senhor. É o ciclo voltando. No começo da nossa série, eu havia dito para você que há um ciclo acontecendo no livro de Juízes. Isso se repete por todo o livro. A gente vai ver que Israel faz o que é mal perante os olhos do Senhor. E o Senhor reprova, e o Senhor permite, o Senhor envia um inimigo para que possa então tratar deles. Daí então eles são oprimidos e aí eles clamam pelo Senhor, eles buscam o Senhor, gritam o nome do Senhor, e aí Deus vem e os visita, e Deus levanta um juiz. O juiz vem, julga as suas causas, o povo vive um período de paz, esse período varia, o juiz morre e o povo volta para a idolatria. Esse é o ciclo. Não é diferente no capítulo 6. O ciclo continua, o ciclo está acontecendo, e esta agora do capítulo 6 é a opressão que Israel tem mais curta, 7 anos. Todavia, é a opressão mais intensa que Israel experimenta até aqui. Ela é curta, porque outras duraram mais, 18 anos, outras duraram tempos maiores. Aqui, a opressão dos medianitas dura 7 anos na vida de Israel. É a mais curta, mas eu repito, é a mais opressiva, é a mais pesada, é a mais dolorosa, é a mais cruel que Israel passou até o momento. É isso que o pecado faz, irmãos. O pecado sempre nos leva para o pior. Quando estamos vivendo uma vida de desobediência, uma vida de pecado, vivemos uma espiral descendente, para baixo, cada vez pior, mais abaixo, até chegarmos ao fundo do poço. E parece que numa vida de pecado, o poço nunca tem fundo. E Israel está em declínio, e agora eles estão sendo oprimidos por um povo chamado medianitas, e também as tribos do leste do Jordão e os amalequitas estão oprimindo Israel. Os teólogos vão dizer que os medianitas é como se fossem os piratas do mundo antigo. Eles vinham e arrastavam com tudo. É isso que está acontecendo agora. Eles não estão dentro da terra de Israel. Eles são aqueles que vêm à terra de Israel e limpa tudo, leva tudo consigo. A cada ano, Israel trabalha duro, se dedica à plantação, a terra é fértil, Deus abençoa aquela terra,
Está chegando o tempo da colheita, e quando eles começam a deslumbrar, vai vir um tempo de tranquilidade, vamos colher, vamos ter o nosso alimento, o nosso animal está crescendo, o nosso animal está ficando gordinho, vamos ter churrasco, vamos ter festa, e quando está chegando, quando menos esperam, vêm os piratas, os medianitas, e limpam tudo. Diz o texto que eles levam tudo, não sobra boi, não sobra cereal, não sobra alimento, não sobra nada para Israel, e eles vão embora. Por 7 anos Israel vive assim. Quando chega o momento de desfrutar a bênção da colheita, os medianitas vêm com os amalequitas e os outros povos do leste do Jordão e limpa tudo, e Israel fica na pobreza. Israel passa a padecer. E diz o texto que a situação era tão caótica que eles começaram a fazer cavernas. Eles iam para as montanhas e faziam esconderijos nas montanhas, porque quando o texto vai ilustrar como se fosse os gafanhotos, é muita gente, é uma multidão de medianitas querendo saquear tudo. Israel, para poupar a vida dos seus filhos, da sua família, já tinha esconderijos, já tinham grutas onde eles entravam e se escondiam, e o povo vinha e limpava tudo e ia embora, e Israel ficava na miséria. 7 anos assim. Imagine você. Nossa cidade prospera, o turismo estoura, o dólar baixa, oh Senhor, o Paraguai está bombando, o governo dá aumento para os professores, o pessoal da área pública recebe 3 vezes mais de sustento, o comércio está prosperando. Aí, eu sei que tem paraguaio aqui entre nós, argentinos entre nós. Cadê como é o nome do Leonel? Não está hoje, né? Posso usar essa ilustração. Aí vem os argentinos e levam tudo nosso. Temos árabe entre nós hoje? Não vai dar para usar não, né? Temos alguns árabes. Temos chineses. Eles vêm e comem tudo que nós conseguimos. É uma ilustração, tá bom, pessoal? Não leve ao pé da letra. E Israel agora está na miséria. Israel agora está pobre. Israel agora está, diz o texto, verso 6, debilitado. A palavra debilitado aqui no português não ajuda muito, porque passa uma ideia de um pouco débil. A palavra hebraica original estão desfalecendo. A ideia que o texto quer falar nessa palavra no verso 6 é que eles estão prostrados em terra, sem força alguma, nem conseguem se levantar. 7 anos, irmãos. 7 anos de opressão, de o povo levar todo o bem e o melhor da terra. Mas diz o verso 7, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, os filhos de Israel levaram 7 anos para clamar ao Senhor. Preferiam clamar a Baal, preferiam clamar e confiar na sua força nos falsos deuses. E aí os filhos de Israel estão pedindo socorro agora, verso 6. Assim, Israel ficou muito debilitado, verso 6. E aí o 7, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, verso 8, algo mudou aqui agora, irmãos, atenção, verso 8. Então, quando Israel clamou, Israel estava esperando um socorro do Senhor, estava esperando que o Senhor levantasse um juiz para que julgasse a causa e desse a vitória como era nos anteriores, mas o Senhor agora mudou. Ao invés de levantar um juiz, o Senhor levantou o quê? Está no texto. O que o Senhor levantou?
um profeta, verso 8. O Senhor lhes enviou um profeta. Eu fico imaginando a cara de Israel. Nós não precisamos de profeta, nós precisamos de um libertador. Nós precisamos de um socorro, nós precisamos de alguém que venha nos libertar, porque estamos há 7 anos nas mãos desses medianitas. Mas o Senhor resolve mandar um profeta, porque o Senhor está dizendo: vocês não precisam de socorro agora, vocês não precisam de um libertador agora, vocês precisam de um pregador, de um sermão, porque vocês precisam aprender. E aí Deus levanta um profeta que nem diz qual é o seu nome, e a vida dos profetas nunca foi fácil. Hoje o pessoal gosta de ser profeta, mas nos dias do Antigo Testamento, a vida de profeta não era fácil. A tarefa de profeta não era fácil, irmãos. O povo não gostava de profeta. Sabe por quê? Profeta era aquele que falava o que o povo não quer ouvir. O profeta tinha que ir diante do rei e falar em nome do Senhor coisas que o rei não queria ouvir. Por isso eles mandavam prender os profetas. Por isso que o povo procurava falsos profetas. O profeta do Senhor levantava e trazia a palavra do Senhor para trazer arrependimento ao povo do Senhor. Eles não queriam mudar, eles queriam ouvir outras coisas, iam para os falsos. Nunca foi fácil ser profeta. O Senhor levanta esse profeta aqui. E qual é o papel dele? Vamos observar rapidamente, verso 8. Ele tem que falar em nome de Deus, ele não pode inventar as coisas. Ele não pode dizer, eu acho. Não, ele tem que dizer, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O profeta tem que falar em nome de Deus. Segundo, o profeta fala das coisas antigas. A gente acha que o profeta é aquele que adivinha o futuro, né? Algumas vezes os profetas faziam isso, mas esse não era a tarefa principal deles. A tarefa principal dos profetas era falar as coisas do passado, para relembrar. O povo de Deus tem um problema de inércia. O povo de Deus fica travado, não anda. O povo de Deus se esquece do mandamento do Senhor. O profeta tinha que trazer as ordens do Senhor do passado, para que o povo saísse da inércia espiritual e caminhasse para frente. Era relembrar, e aqui é exatamente isto que o profeta faz. O profeta começa a relembrar o povo as obras que Deus havia feito antes. Ele relembra o poder de Deus quando tirou o povo do Egito. Ele relembra a graça de Deus que foi bondosa para com Israel. O profeta relembra a fidelidade de Deus que tirou o povo da mão do Egito. Mas também o profeta fala da infidelidade do povo, aí eles não gostavam. O profeta também confrontava o pecado do povo. O profeta também falava, está errado. O profeta também falava, vocês estão falhando contra o Senhor. Veja o finalzinho do verso 9. O verso 9 inteiro: eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, esses povos, e dei a sua terra. E disse, verso 10, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Olha o confronto aqui. Contudo, vocês não deram ouvido à voz do Senhor. Olha o pecado aqui de Israel. Vocês não deram ouvido à voz do Senhor. É isso que o profeta faz. Permita-me um parênteses aqui. Nesse sentido, o pastor é um profeta. O que o pastor tem que fazer? Falar das coisas que ele pensa? Não. Tem que falar das coisas antigas do livro.
Tem que lembrar o povo que Deus é o Deus de poder. Tem que lembrar o povo a graça de Deus que alcançou o povo quando estava rebelde. Tem que lembrar o povo a fidelidade de Deus. E tem que lembrar o povo a infidelidade do povo para com Deus. Tarefa difícil. Tarefa árdua. Fico bastante triste e preocupado. Alguns irmãos aqui na igreja pensam que eu sou bravo. Algumas coisas que a gente ouve no corredor, né? Pastor Flávio é muito bravo. Essa semana eu fiz uma enquete na internet para ver se eu era bravo. Perguntei para minha filha, perguntei para uma pessoa de gente. Algumas pessoas pensam que eu sou mau. Algumas pessoas da nossa igreja pensam que eu gosto de enfiar a faca nas pessoas, no pecado delas, e me gloriar. Você pecou, agora você vai ver. Pessoas que veem assim o pastor. Tem pessoas que acham que eu tenho prazer de confrontar outros. Irmãos, isso não é da minha personalidade pessoal. Eu não gosto de confronto. Eu não gosto de fazer as perguntas que ninguém está fazendo. Eu gosto de fazer as perguntas que todo mundo está fazendo. Eu não gosto de fazer as perguntas difíceis, mas eu preciso fazê-las, porque eu sou o pastor, o profeta. Eu preciso colocar o dedo aonde ninguém está colocando como remédio. E eu não tenho alegria nisso. Eu não tenho alegria de confrontar você e dizer que você está equivocado, que você está contra o Senhor, que você está pecando contra o Senhor. Eu não me alegro com isso, mas esse é o papel, essa é a minha tarefa, que prestarei conta ao Senhor por sua vida. Por isso eu preciso fazer perguntas difíceis, por isso eu preciso ir aonde ninguém está indo, porque o Senhor há de me julgar e me cobrar. Porque muitas vezes eu preciso te alertar, ninguém está te alertando, está todo mundo dizendo para você, vai em frente, isso é bom, mas eu preciso chegar, e eu sou o estraga prazer, e isso me faz sentir mal. Dizer, esse caminho é caminho de morte. Mas todo mundo está dizendo que é caminho de bênção, mas é caminho de morte. Veja Gálatas capítulo 6. Precisava abrir esse parênteses aqui. Gálatas capítulo 4, verso 16. Gálatas 4, 16. Diz assim: tornei-me porventura vosso inimigo? Paulo falando aos irmãos. Pois vos dizer a verdade. Paulo está dizendo, agora vocês olham para mim como inimigo de vocês, porque eu apenas disse a verdade, eu me torno inimigo de vocês por falar a verdade. O profeta foi chamado para isso. O pastor foi chamado para isso. E o próprio Paulo, nesta carta, no capítulo 1, verso 10, ele diz, porventura agrado eu aos homens ou agrado eu ao Senhor? Irmãos, e eu vivo nessa vida, nessa encruzilhada, agradar a você ou agradar ao Senhor, e eu sou muitas vezes tentado a agradar você. O profeta era tentado a falar o que o povo queria. Mas Deus havia levantado um profeta justamente para aquilo, para falar o que o povo precisava ouvir, mesmo que o profeta fosse apedrejado. O profeta é chamado e levantado
para expor o pecado do povo, mas também para chamar o povo ao arrependimento. Volta lá no texto comigo. Juízes 6. Israel se arrependeu? Não. Fica óbvio no texto que Israel não se arrependeu. Por isso que Deus manda profeta. Olha o que diz no verso 7. Tendo os filhos de Israel, capítulo 6, verso 7, clamado ao Senhor por causa. Olha o detalhe do texto. Eles estão clamando ao Senhor, pedindo o socorro do Senhor por causa da opressão dos medianitas, não porque eles estão arrependidos. Por isso que Deus manda profeta, porque Deus queria que o seu povo se arrependesse. Eles fazem isso por causa do sofrimento, por causa da dificuldade que eles estavam passando. E aqui já entra então uma lição para nós. Arrependimento é muito diferente de remorso. Os crentes do Senhor Jesus confundem demais essas duas coisas. Muitas igrejas estão confundindo, muitos crentes do Senhor Jesus estão confundindo remorso com arrependimento. Não sabem qual é a diferença entre um e outro. Remorso é aquilo que nós sentimos pelo efeito do pecado. Eu pequei e agora o pecado trouxe efeito na minha vida, então eu acho que eu me arrependi, mas na verdade eu estou com remorso. Mas o arrependimento não. O arrependimento é a tristeza não pelas consequências do pecado. O arrependimento é a tristeza por causa do pecado em si, porque eu manchei a santidade de Deus, eu fui infiel para aquele que é fiel, e eu estou triste porque eu caí, porque eu fiz algo que abomina o Senhor. Isso é arrependimento. Remorso é dizendo: não, me pegaram e agora? Vou perder isso, vou perder aquilo, e o que vai acontecer? Vou perder a minha família. Por quê? Porque o remorso está centrado no homem. O que eu vou perder? O que eu vou sofrer? O que será de mim? Mas o arrependimento não. O arrependimento é: sim, eu perdi, mas eu perdi a coisa mais importante da vida, a comunhão com Deus. Eu estou triste porque eu perdi aquilo que era mais precioso, o próprio Cristo. Há uma grande diferença, irmãos. Israel não está arrependido, não. Israel está com remorso. Israel quer se livrar. Israel quer receber, Israel quer que corte as consequências do seu pecado, mas eles não estão nem aí com a santidade de Deus, com a glória de Deus e com o próprio Deus. Um exemplo bem claro sobre isso é um homem que adulterou, ou uma mulher, e aí você pode colocar qualquer pecado, e esse homem está triste porque adulterou, e ele diz: envergonhei o meu nome. E agora? Vai ficar manchada a minha vida. Envergonhei o nome da minha família. Envergonhei os meus filhos. Envergonhei a igreja, se o caso for da igreja. Estou triste. Está com remorso. Isso não é arrependimento. Arrependimento é: eu envergonhei o nome de Deus. Pequei contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado como seu filho. Trata-me como um dos empregados, porque eu mais quero não é os benefícios de filho, o que eu mais quero é o Pai. E isso é arrependimento, irmãos. Israel não tem.
Israel tem remorso, e muitas vezes na nossa própria vida nós estamos achando que há arrependimento, mas na verdade o que nós temos é remorso, porque o foco ainda está em nós. O remorso leva a uma inércia, o arrependimento leva a uma ação. O filho pródigo diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o Senhor. O remorso se afunda. O remorso provoca revolta. O remorso provoca autopiedade. O remorso provoca desespero, angústia. O perdão não. O perdão produz esperança. O arrependimento produz esperança, alegria de saber que mesmo sem merecer, o Senhor me recebe, porque é pela sua graça, e Ele me perdoa, e Ele me restaura, e Ele me levanta, e Ele diz: vai, e não peques mais. É bem diferente. Israel não tinha arrependimento. Israel tinha remorso. Queria que você agora olhasse para a sua própria vida. A gente está olhando para Israel, né? Para a sua própria vida. Aquele pecado. Você tem remorso? Ou você tem arrependimento? É remorso ou é arrependimento? Você pode pedir ao Espírito Santo: o som do meu coração, porque o próprio coração nos engana. Um puritano chamado Thomas Watson disse o seguinte: se o pecado não for amargo, Cristo jamais será doce. Se não reconhecermos o quão amargo é o pecado, o quão fere o nosso Deus, jamais saberemos o que é o doce do perdão. Você tem se arrependido ou você tem vivido uma vida de remorso? Você tem olhado para as suas perdas ou para as perdas que Deus está tendo por causa do seu pecado? Chegamos à segunda parte do sermão. Agora entramos no chamado de Gideão. Gideão é um libertador inadequado. Eu repito, ele não é um guerreiro. Ele está escondido, diz o texto. Agora a gente vai do verso 11. Ele está escondido, ele está malhando o trigo lá aonde era o tanque de uva, fazendo isso para esconder um pouquinho, porque quando os medianitas vierem, pelo menos debaixo da mesa, ele teria um pouco de trigo. Ele está morrendo de medo, está dizendo: está chegando o dia, os medianitas vão vir, e eu preciso guardar um pouquinho de trigo para minha família, porque ele está morrendo de medo, porque será mais um ano que os medianitas vão saqueá-los. Ele está morrendo de medo. Ele não está num campo de batalha, diz o texto. Ele não está num treinamento, ele não é um guerreiro, ele é um improvável, ele é um medroso, ele é alguém improvável. Se eu fosse escolher um guerreiro para lutar por Israel, eu não escolheria Gideão, não. Ah, mas eu não sou Deus, que bom. Porque o Senhor vê, como diz o texto de Samuel, diferente do que o homem vê. Quando o homem vê e o homem diz: uau, Deus diz: não é esse. E quando o homem olha e diz: isso daí não dá nada, Deus diz: é esse.
Deus escolheu Gideão. Deus escolheu Gideão para lutar essa guerra. Um medroso. Mas a causa, a situação de Gideão é pior, porque ele, além de ser medroso, não ser um guerreiro, alguém está fazendo uma coisa escondido ali para tentar sobreviver, está pensando só nele. O que é pior na vida de Gideão, ele é um homem sem discernimento espiritual. O anjo do Senhor aparece a ele, mas veja o que ele diz no verso 13, ele culpa o Senhor por aquela situação. Verso 13. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu. Ele está falando com o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor aqui está em carne, irmãos. É que eu não tenho tempo para entrar nessa parte aqui. Essa seria uma parte gloriosa do texto. O anjo do Senhor em carne. O anjo do Senhor que ora fala em nome de Deus e ora fala de Deus. O próprio Senhor Jesus. Mas ele está em carne. E Gideão diz aqui: ô meu senhor, ele está dizendo, a palavra hebraica aqui, ô patrão, tipo assim, ô chefia, ô gente boa, ou de maneira respeitosa, Senhor. Olha o que ele diz: o Senhor, aí é agora o outro Senhor, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Verso 13. Se o Senhor é conosco, olha a resposta de Gideão: por que nos sobreveio isto? Ele está dizendo, a culpa é do Senhor. Nós estamos nessa situação porque o Senhor falou que ia estar conosco, mas o Senhor não está conosco não. Ele não tem discernimento espiritual, ele não identifica o anjo do Senhor, ele põe a culpa no Senhor. E olha o verso 13 no finalzinho ainda: onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram, que nos fez subir da terra do Egito? Porém agora o Senhor, que palavra que ele usa aí, irmãos? Desamparou. Que conversa é essa que o Senhor está conosco? O Senhor não, nós estamos passando tudo isso por culpa dele, e pior, ele nos desamparou. Gideão, além de ser um medroso, não um guerreiro, ele também é um homem sem discernimento. E é assim que nós somos. Nós pecamos e gostamos de colocar a culpa em outrem. Foi assim que o nosso pai Adão pecou e colocou a culpa na sua esposa, pecou e colocou a culpa em Deus: a mulher que tu me deste. E nós fazemos igual, irmão. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de pecado, uma vida nesse espiral descendente, e dizemos: é culpa da igreja. É culpa da igreja. É culpa dos irmãos que não me visitam. A gente está amarrado, engatado no pecado, e a gente não tem condições de olhar para nós, porque é isso que o pecado faz, ele nos cega. E aí é melhor a gente botar a culpa no outro, botar a culpa em Deus. É isso que Gideão está fazendo. Mas o Senhor é o Deus de toda graça, verso 14. Então se virou o Senhor, agora é o Senhor, mas é o anjo do Senhor. É muito legal isso daqui, esse jogo de palavras. Essa é a sua tarefa de casa, descobrir esse tesouro em casa. Então virou-se o Senhor Deus a ele e disse: vá nessa tua força e livra Israel dos medianitas, porventura não te enviei eu? Aí ele disse: Senhor meu, como eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Agora parece que a ira de Gideão se foi, e agora ele entra numa humildade, ou numa falsa humildade, dizendo: como eu vou fazer isso, Senhor? Eu sou o menor da minha casa, nós somos os mais pobres, como é que o Senhor vai fazer isso de mim? O Senhor me enviar? Não, Senhor, envia outro. Desculpas.
Nós vivemos dando desculpas para o Senhor. Não tenho tempo, Senhor, trabalho demais, não posso me envolver na igreja, não posso ter ministério na igreja, estou muito ocupado, estou fazendo muitas coisas, eu nem sei, tem tanta gente lá que fala bem, que é crente há tanto tempo. Senhor, eu acabei de chegar, eu sou novo nessa igreja. Desculpas, e desculpas, e desculpas. Como Gideão. Mas o Deus aqui é o Deus de toda a graça, irmãos. Veja o que diz o verso 14, 15, 16. Tornou-lhe o Senhor volta para ele e diz: já que eu estou contigo, ferirás medianitas como se fosse um só homem. O Senhor não desiste dele. Sabe por quê? O Senhor é Deus de toda a graça. Deus podia, você não quer não? Então fica para trás, eu vou chamar outro. Mas o Senhor é o Deus de graça, e é esse Deus que Gideão não conhece. O Senhor diz: tudo bem, o que você quer, Gideão? O Senhor continua insistindo com ele. Aí o verso 16: tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás. 17: ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal. Irmãos, esse homem é doido. Tudo que já aconteceu até agora, ele está dizendo: é que eu achei graça diante do Senhor, eu peço um sinal. Irmãos, o anjo do Senhor já visitou a ele, o profeta de Deus já veio e já trouxe a palavra, o Senhor já falou que ele é homem muito valente, mesmo ele sendo um homem medroso. O Senhor já deu uma oportunidade para ele, e agora ele está dizendo: tudo bem, vou fazer uma prova com o Senhor, eu quero ver se o Senhor está comigo mesmo, eu vou fazer e vou pedir um sinal. Então os outros sinais de Gideão são depois, esse é o primeiro. Olha o que ele diz: se achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, é aquele que fala comigo. Ele não sabia. É assim uma vida de pecado, irmãos. É assim uma vida de idolatria. A gente já não sabe se é Deus falando com a gente, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. A nossa comunhão é manchada, e o Senhor está falando e a gente não está ouvindo. O Senhor está agindo e a gente não enxerga. O Senhor está dando provas de graça, de amor, enviando o profeta, enviando pessoas para te exortar, pessoas que estão dizendo: está errado, rapaz, sai dessa vida, muda, minha irmã. E você está dizendo: será que o Senhor está falando comigo? Eu quero um sinal. Esse pedido de sinal de Gideão é porque ele é um incrédulo. Ele não confia em Deus, ele não confia na palavra de Deus por meio do profeta. Ele quer um sinal. Se achei mercê diante do Senhor, dá-me um sinal. Sabe o que é pior? Tem muitas igrejas que olham para esse texto e enaltecem a vida de Gideão. Olha aí, meu irmão, peça um sinal para Deus. Você tem que pedir sinal para Deus. O sinal de Gideão, hoje na Igreja Batista Itaipu. Aí vem o povo, e aí faz sinal. E eles mal entendem o texto, que esse sinal é uma prova da incredulidade, da fragilidade, da mesquinhez da fé de um homem que o Senhor visitou e ainda está duvidando do Senhor. Os ídolos roubam a nossa capacidade de entender, de ouvir a mão do Senhor. Será que você não é assim também? Será que você não tem sido incrédulo como Gideão? Deus levantando de todo lado gente para te repreender, e você está... pregações para te exortar, e você está... sinais, e você está...
Nós somos assim, irmãos. Será que você não tem roubado o crédito da palavra de Deus querendo sinal? Deus fala na sua palavra. E a igreja está tão longe da verdade, irmãos, que as pessoas que buscam sinal são exaltadas. Você viu a irmã? Pediu um sinal para Deus. Ela veio na igreja, o pastor pregou a palavra de Deus, deu assim uma luz nela. Agora ela está pedindo um sinal para Deus. A gente, nossa, é verdade. E Deus, será que vai dar? E Deus deu o sinal. Nossa, como essa irmã espiritual nada. Incrédula, porque não confia na palavra do Senhor. Está tudo doido. A gente enaltece os que são fracos espirituais, que humilha os que são piedosos. Gideão, verso 18. Rogo-te que daqui não se aparte. Olha o que ele está fazendo com Deus, irmão. O senhor espera um pouquinho aqui? O senhor espera que isso não sai daqui, que eu vou ali fazer uma comidinha para o senhor e já volto. Mas ele não sabia ainda, porque ele não tinha discernimento que era o Senhor. Ele está provando pela segunda vez se aquele anjo é o Senhor ou não é o Senhor. Se ele comer, ele é homem, então o Senhor não falou comigo. Mas se ele não comer, aceitar a oferta, ele é o Senhor. O senhor fica aqui, o senhor espera aqui, o senhor não sai daqui, que eu vou lá fazer a comida e já volto para lhe servir a comida. E ele vai, diz o texto, verso 18, verso 20, prepara uma comida, aquela carne, mata aquele animal, prepara os bolos asmos, e ele vem para trazer ali diante daquele homem que é o anjo do Senhor, que está falando em nome do Senhor, está falando com o próprio Senhor. Mas Gideão é um homem sem discernimento, porque ele está afundado na idolatria, e é isso que o pecado faz na nossa vida. E aí quando chega, o anjo do Senhor falou: põe lá na rocha. E o anjo do Senhor pega o cajado e toca na carne e no bolo, e o fogo de Deus desce. Esse é fogo de Deus, irmãos. Tem outros fogos aí que eu não sei não, mas esse é fogo de Deus. Esse é o verdadeiro fogo pentecostal. O fogo vem e consome tudo aquilo, e acaba com tudo aquilo, mostrando para Gideão que quem aceitou a oferta era o próprio Deus. Ele não comeu aquilo dali, mas ele, e de repente, diz o texto, que ele desapareceu da vida de Gideão. E esse homem que era medroso agora ficou apavorado. Ele diz: o anjo do Senhor esteve diante de mim, eu vi o Senhor e agora eu vou morrer. Porque ele sabia, quem via o Senhor, e ele sabe o que ele fez com o anjo do Senhor. Ele duvidou do profeta do Senhor, ele duvidou da palavra do Senhor, ele fez o anjo do Senhor esperar, ele fez dizendo: será que você me ama mesmo? Ele sabe de tudo que ele fez contra o Senhor, então ele está apavorado: eu vou morrer. Aí o Senhor entra mais uma vez em ação e diz o quê? Verso 22, Gideão, que era o anjo viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Sabe o que Deus está mostrando aqui para Gideão? Eu sou o Deus de toda graça, eu sou o Deus da misericórdia. Você de fato merece morrer, mas eu não lhe matarei. Aí o que Gideão faz? Verso 24: adora o Senhor. Agora começou a melhorar.
Aí ele diz: é o Senhor que estava aqui, eu vi o Senhor face a face. E ele levanta um altar, e ali ele chama o lugar: o Senhor é a paz, é a misericórdia, é a graça. Eu conheci o Senhor e agora eu o adorei, eu o adorarei. É isso, irmão. Foi para isso que você foi chamado, para adorar o Senhor, para viver para o Senhor, para amar o Senhor, para se gozar na presença do Senhor, não para viver uma vida desgraçada de pecado, não para viver uma vida de idolatria, não para ficar amando as coisas desse mundo, mas para amar o Senhor. E agora, o Senhor se revela a Gideão e mostra a ele toda a sua graça. Terceira parte do sermão. Caminhamos para o fim. Agora você diz: agora Gideão está pronto. Agora ele vai acabar com os medianitas. Foi purificado como fogo. Esse cara, agora a gente leva a fé nele. Ele vai para a missão agora, e aí ele diz: Senhor, eu estou pronto. O Senhor diz: pronto mesmo? Então vamos trabalhar, Gideão. Agora começa a missão. Ele diz: eu vou pegar os medianitas. O Senhor: não. Eu tenho uma tarefa mais difícil para você. Os medianitas daqui a pouco. A sua missão agora, Gideão, é voltar para a casa do seu pai. E tem um novilho lá, um boi especial, que o seu pai, Gideão, e a sua família está preparando para consagrar a Baal, para adorar a Baal e o Deus Assaré. Eu quero que você vá lá na casa do seu pai, Gideão, e derruba o altar de Baal. Meus irmãos, matar os medianitas não era nada, mas essa tarefa que o Senhor deu para Gideão, essa é a tarefa difícil, porque o Senhor está dizendo: o inimigo está primeiro dentro da sua casa, Gideão, dentro da sua casa. O povo de Deus está sendo oprimido, o povo de Deus está sendo levado tudo, e o homem que Deus escolhe para usar para libertar o povo, o pai dele está mergulhado até a alma, com toda a sua família, dentro da idolatria. Você tem noção da tarefa de Gideão? Ele é o mais novo da casa, lembra? O caçula não vale nada lá. Lembra da cultura do Oriente Médio? O respeito que os filhos têm para os pais? E Deus está falando: eu quero que você vá lá e destrói o altar do seu pai. Irmãos, a tarefa que Deus está dando para Gideão é uma tarefa gigantesca. Diz o texto que ele estava morrendo de medo agora, e agora ele tem toda a razão para ter medo, porque ele vai mexer com a sua família, e não só com a sua família, ele vai mexer com aquela comunidade, e não só com a família e com a comunidade, ele vai mexer com o próprio diabo. Meu Deus, que tarefa difícil. Primeira tarefa, Gideão: vai e rompa com a sua família. Irmãos, é difícil romper com a família. Por que o Senhor está pedindo para ele romper com a família? Porque o Senhor está mostrando para ele aqui as palavras que Jesus proferia depois: aquele que ama mais a família do que eu não é digno de mim. Você ama mais a mim, Gideão, ou o seu pai? Se você ama mais a mim, me obedeça, vá e destrua. Irmãos, Gideão está correndo risco de morte. Ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que vai ser lançado fora, ele sabe que ele vai ser apedrejado, porque ele desonrou o pai dele, ele acabou com o Deus da comunidade, e ele vai ser morto. Mas ele, com medo, não faz de dia, faz de noite, mas ele faz.
Tem gente que diz, pastor, mas eu estou com medo de obedecer. Eu também estou, mas temos que obedecer. Temos que obedecer. Ele então chega à noite, pega o melhor novilho que estava separado para consagrar para Baal. Pega o altar de Aserá e destrói aquilo. E sacrifica naquele lugar que era para Baal e para Deus Aserá. E ele faz ali um altar e mata aquele animal para o Senhor. Para o Senhor. Que tarefa difícil. Qual é a aplicação aqui, irmãos? Quero falar primeiro aos pais. Pais, não apoiem os pecados dos seus filhos. Não acoberte os pecados dos seus filhos, não justifique os pecados dos seus filhos. Se eles não se arrependerem, a igreja vai discipliná-los, e não se volte contra a igreja, porque se você ficar do lado do seu filho, você vai ficar do lado do pecado. Se você ficar do lado do seu marido, enquanto ele está no pecado, você está do lado do pecado. Vai lá, Gideão, e afronta o seu pai, porque você está do lado de Deus e o seu pai está no pecado. Quantas vezes os pais ficam camuflando o pecado dos filhos, ficam protegendo o pecado dos filhos? Quando fazemos assim, estamos do lado do pecado, ao invés de estar do lado de Deus. É uma tarefa difícil, mas nós precisamos ir e confrontá-los e dizer que a gente rejeita o pecado deles. Continuam sendo nossos filhos, continuam sendo amados por nós, mas nós não vamos comungar com o pecado deles, porque nós estamos do lado do Senhor. Pai, faça isso. Filho, não apoie o pecado dos seus pais. Eles são autoridade sobre você? Sim, mas se eles estão pecando com o Senhor, volte-se contra eles pelo nome do Senhor. Marido, se a tua mulher tem pecado contra o Senhor, você não tem que estar ao lado dela no sentido de ficar apoiando-a. Você tem que repreendê-la. Você não pode encobri-la. E a mesma coisa com o marido, esposa, se o seu marido está longe do Senhor, está pecando com o Senhor, pare de protegê-lo, porque senão você está ao lado dele no pecado. Lembra de Ananias e Safira? Casal que peca unido, é fulminado unidos. Diz amém aí, irmão. Agora ninguém diz amém, né? Que tarefa difícil. Mas ele obedeceu. Só que descobriram quem foi. Descobriram. Foi Gideão. E aí agora não vou ter tempo de ler o texto que a gente vai celebrar a ceia daqui a pouco, mas do verso 29 ao 31, descobrem que foi Gideão que fez aquilo. Cheio de medo, mas fez. E aí quando vão matá-lo, quando os homens dizem para o pai dele: ó Joás, tire o seu filho para fora, nós vamos matar com ele. Joás, que é o dono do ídolo, se levanta a favor de Gideão. Por quê? Porque o Senhor interveio. Irmãos, quando nós nos comprometemos com o Senhor está do nosso lado. Quando o Senhor, irmãos, entra com providência do nosso lado, o Senhor muda os corações, o Senhor muda as situações, porque o Senhor honra aqueles que o honram. E não mataram Gideão. O pai de Gideão, o idólatra mor, defende a Gideão dizendo: já que meu filho fez isso e Baal é Deus, então Baal que venha se defender. E Baal não veio. E aí eles mudam o nome de Gideão. Agora ele vai se chamar, veja lá no finalzinho do texto, quem achou, leia, por favor.
Jubal, isso, porque ele lutou e prevaleceu contra Baal. Alguém precisa dar um basta nessa idolatria. Foi Gideão. E o pai dele honrou a vida dele. E ele não morreu e recebeu o nome de Jerubaal, porque aquele corajoso... mas Gideão não é o medroso? Quando nós obedecemos o Senhor, nós nos tornamos corajosos. Verso 33, estou terminando. A quarta parte do texto. O Espírito do Senhor vem sobre Gideão. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Ele não foi morto, ele não foi apedrejado, ele não foi jogado fora da sua comunidade. Deus o honrou, Deus cumpriu a sua palavra com ele, e ele tocou então e chamou de todos os lados, e Deus tocando as pessoas, vieram gente da tribo de Manassés, 35, e de todos os lugares de Zebulon, Naftali, e todos se juntaram para ele para guerrear agora estamos com o deserto, com o exército, agora derrubamos os ídolos dentro de casa, agora vamos contra eles, porque eles já estão chegando aí, vão vir para destruir Israel. Gideão está pronto. Mas olha o verso 36. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, e o orvalho, se estiver somente nela, e seca a terra ao redor, conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio. Eu não acredito nisso. Mais um sinal. Depois de tudo que Deus fez, mais um sinal. Eita, homem incrédulo. Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Rejeitamos a palavra do Senhor e pedimos um sinal para o Senhor. E ofendemos o Senhor quando fazemos assim. E o Senhor aqui é um Deus de graça, é generoso. Ele diz: tá bom, Gideão, o que você quer? Eu quero que esteja lá fora e toda a minha lã esteja molhada e tudo ao redor esteja seco. E o Senhor faz. E Gideão vai na madrugada lá e pega a lã e espreme a lã e sai um copo de água, e diz o Gideão: o Senhor fez. Mas ele disse: só mais um pedido, Senhor. Se o Senhor está comigo mesmo, e o Senhor vai dar a vitória por meio de mim, Senhor, mais um pedido. Tá bom, Gideão. Irmãos, Deus é gracioso, misericordioso e paciente. Eu quero o contrário agora. Que chova por toda a região ali, mas que não molhe a lã. E o Senhor fez. O Senhor fez. Talvez você está dizendo: está vendo, pastor? Eu posso pedir um sinal. Se você está pensando assim, você não entendeu nada. Gideão é um exemplo a não ser seguido. Na obediência, que ele destrói os ídolos, sim, mas nos sinais, não. Hebreus, não precisa abrir, mas escute, capítulo 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado por muitas vezes, por muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e também do universo. Deus, irmãos, fez isso com Gideão. Deus falou com sinais, Deus falou com sonhos, Deus falou por meio dos profetas, mas nos últimos dias falou por meio do Filho, ou seja, por meio da palavra.
Segunda de Timóteo, capítulo 3:16, que diz que a palavra de Deus é perfeita. Eu e você temos que parar com esse negócio de pedir sinal para o Senhor, porque o sinal está aqui na palavra do Senhor. Quando nós pedimos sinal para o Senhor, isso é sinal de fraqueza, de incredulidade, de meninice espiritual. Nós precisamos confiar na palavra, tomar as decisões baseado na palavra e parar com essa mandinga de crente, de sinal. Quer ver o que, irmão? Tem que ver o que está escrito e revelado na palavra. Obedeça à palavra. Quando vier o que é perfeito, 1 Coríntios 10:30, tudo será resolvido. A palavra que você tem, Gideão não tinha. Por isso Deus foi gracioso. Por isso que Deus foi clemente. Por isso que Deus foi paciente. Porque Gideão não tinha a palavra revelada. Vamos nos apegar à palavra. Vamos ler a palavra. Vamos amar a palavra. Vamos tomar decisões baseadas na palavra. Vamos deixar de fora as nossas experiências. Somos o povo da palavra, não os esotéricos. Quantas vezes nós estamos tentando o Senhor? Senhor, o Senhor me ama? Quem nunca fez isso? Atire as pedras. Senhor, o Senhor me ama? Prova. Que blasfêmia, irmão. O Senhor já provou que te ama. E você está pedindo, o Senhor, mostra um sinal que o Senhor me ama. Se o Senhor me ama, amanhã vai estar aquele dinheiro na conta. Tolice, meninice, carnalidade. O Senhor já provou que te ama e mandou o seu filho, seu único filho, para morrer na cruz. E você quer aqui prova maior do que esta? Quando você fica pedindo prova que o Senhor te ama ou fazer alguma coisa, você está desprezando o sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus foi à morte de cruz, para perdoar o seu pecado e o meu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A palavra diz o sinal maior, que Ele nos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu termino aqui. Essa história de Gideão nos ensina muitas lições. Mas a história de Gideão é para mostrar que Deus enviou o seu filho. Ele veio como profeta. Ele veio como um salvador. Ele é o perfeito, não Gideão. Ele, Jesus Cristo, nunca duvidou da palavra do Pai. Ele, Jesus Cristo, é o libertador perfeito. Gideão é o libertador, o juiz improvável, imperfeito, mas Jesus Cristo é perfeito. Gideão libertou o seu povo dos medianitas, mas o Cristo verdadeiro nos libertou da morte, nos libertou do pecado, nos libertou do diabo. Ele é o verdadeiro libertador, perfeito. Vamos comer agora o pão e beber o cálice. Lembre-se disso. Jesus, o libertador, perfeito, veio até você e te amou e te comprou para que você jogasse todos os ídolos fora. Para que você jogasse todos os deuses fora e adorasse só Ele.